Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença no nosso webinar de hoje. Estamos aqui para falar um pouco sobre os diversos choques que têm ocorrido recentemente, os seus impactos sobre a inflação. Eu sou a Thais Ara, economista-chefe da Power Intelligence. Estou aqui com o Fábio Romão, que é o nosso especialista em inflação. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Joia. Vou compartilhar aqui a apresentação e aí a gente começa. Ó, prontinho. Bom, pessoal, acho que a nossa, nosso webinar de hoje, ele está separado em dois grandes blocos. Então, um primeiro bloco, onde eu vou falar um pouco mais rapidamente do que aconteceu no panorama recente do cenário macro, né, e como isso tem repercutido sobre a inflação, será ali alvo da explanação do segundo bloco por parte do Fábio, que vai focar não só em falar do que está acontecendo com a inflação, mas o que a gente espera e por grupos, tá? Porque acho que essa é uma visão bem interessante para a gente entender como os diversos grupos são afetados por esses eventos recentes aí que têm marcado o panorama da economia brasileira. Então, começando com as primeiras alterações de cenários, riscos, só notando, né, como mudou a nossa projeção de inflação de fevereiro para cá, né, em pouco mais de 2 meses ali, a gente teve uma mudança bastante grande, a gente via a inflação ainda dentro do intervalo de metas até o final do ano, e agora a gente já tem uma inflação que chega a ultrapassar ali por algum tempo o teto da meta, né? Possivelmente a gente vai acabar tendo que escrever uma cartinha ali para dizer que não cumpriu a meta, né? Justificar, o Banco Central tem que fazer esse tipo de justificativa ali para o Ministério da Economia. Então, mudou bastante o panorama. Claro que um dos principais fatores que levou a essa mudança de panorama da inflação foi a emergência ali dos conflitos no Oriente Médio, a questão da obstrução do Estreito de Hormuz. A gente tem uma restrição bastante relevante ali para o trânsito de petróleo no mundo. Se a gente olhar a passagem de petróleo ali em pontos geográficos mais relevantes, o Estreito de Hormuz conta ali com uma passagem de 20 milhões de barris de petróleo por dia, né, contava, né, antes dos conflitos. Com todas as medidas que foram tomadas, tem conseguido fluir ali ao redor de 15 milhões de barris por dia, o restante realmente tem virado ali uma falta, né, de oferta, então por isso os preços já têm subido. De todas as formas que a gente tem encontrado para compensar, né, esse petróleo que não está saindo ali da região do Oriente Médio, vale notar que um pouco mais de 5, 6 milhões ali de barris por dia utiliza reservas que existem ou em países fora ali do estreito, que, portanto, podem mobilizar essas reservas, ou de petróleo sancionado que estava no mar, né? Então, assim, a gente, relembrando aqui rapidamente, né, quando a gente teve a eclosão ali da guerra da Rússia e da Ucrânia, num primeiro momento, um grande impacto que a gente teve foi o fato de o petróleo russo, de repente, não poder mais ser comprado pelos países do Ocidente. Ao longo do tempo, esse petróleo continuou sendo extraído, continuou sendo ofertado, porém, para alguns outros países, então era um petróleo sancionado, mas ele acabou encontrando ali seus destinos, né? Então, esse petróleo hoje ele está no mar, tem bastante navio aí com uma parte desse petróleo ainda disponível e levantou-se parcialmente as sanções para que esse petróleo pudesse chegar ali a outros destinos, tá? Inclusive, vale notar, quando a gente teve a eclosão da guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente teve um impacto forte em preços de petróleo no primeiro momento, justamente por conta disso. No segundo momento,
a gente teve um reequilíbrio ali de oferta e demanda no seguinte sentido, né? O petróleo começou a fluir para outros lugares. Hoje a situação é um pouco diferente, né? O petróleo ele não consegue sair da região do Oriente Médio. Então, o tipo de restrição é uma restrição diferente. Por isso que é importante que a gente tenha a reabertura do estreito, tá? Esse é um ponto crucial. Nós tomamos como premissa que o cessar-fogo que foi estabelecido ali em 7 de abril, ele vai acabar se transformando numa resolução mais duradoura e, eventualmente, a gente vai ter a reabertura do estreito. Hoje tivemos notícias positivas nesse sentido. Acho que ainda é cedo para a gente estourar champanhe e dizer que tudo acabou, porque já vimos esse tipo de vai e vem acontecendo antes, tá? Mas é uma premissa importante. Por quê? Como eu disse, uma parte relevante, né, daquela oferta que a gente está encontrando ainda, ela vem de reservas de petróleo sancionado no mar ou de reservas de outros países. Em algum momento isso pode acabar se esgotando ou sendo de acesso mais difícil, etc. Então, se a gente não tiver realmente a reabertura, a gente pode ter um impacto mais forte sobre preços. E até por isso, a pressão para que tenha uma resolução, ela acaba crescendo ainda mais. Então, a gente parte do ponto de partida de que realmente vamos ter algum tipo de resolução, algum tipo de reabertura. Isso não significa que a gente vai ter preços voltando rapidamente ao patamar que a gente tinha pré-guerra, tá? A gente vai ter alguns fatores que vão fazer com que a gente continue tendo preços mais altos. No curtíssimo prazo, a gente teve impactos sobre a estrutura produtiva, então, claro que muitos desses impactos na estrutura produtiva de gás, tá? Mas também de petróleo, então, e também o fechamento, né? Demora até você voltar ao pleno funcionamento, então tem ali um intervalo até as coisas voltarem à normalidade. Segundo, a gente está usando muito petróleo de reservas, todo mundo pensando que é bom você manter reservas de petróleo mais altas, porque eventos como esse eventualmente podem ocorrer novamente. Então, vai ter uma demanda mais alta aí para recomposição de reservas, etc. E a gente pode acabar tendo algum aumento estrutural ali de custo de frete, eventualmente a gente pode ter custos até para trânsito no próprio estreito, né? O Irã chegou a falar que poderia cobrar um pedágio, a gente não sabe muito bem se isso vai acontecer ou não, mas a gente pode ter algum aumento de custos envolvidos e com isso o aumento do preço do produto também. Tá? O que a gente sabe é que no curto prazo, provavelmente a gente vai continuar tendo muita volatilidade, tá? O que a gente foi ajustando, né, a nossa curva de preços ao longo do tempo, justamente para incorporar essa volatilidade e esses impactos que tendem a permanecer por mais tempo. Então, todas as projeções que a gente vai mencionar para vocês hoje, levem em conta essa curva, tá? Vocês vão notar que essa curva é a curva de preços do mercado físico. No mês de abril, a gente teve um descolamento dos preços do mercado físico, daquele preço do mercado do primeiro futuro, que é o preço que a gente costuma ver nas manchetes, né, que é o preço mais negociado, justamente porque teve um descasamento de fluxo, né, tinha dificuldade de navios chegarem em alguns lugares, etc., até o petróleo sancionado no mar começar a fluir melhor e etc. Então, por isso a gente alcançou ali um patamar de preços parecido com o que a gente alcançou ali no comecinho da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas a tendência é que a gente tenha algum respiro aí no próximo mês, tá? Ainda assim, preços em maio bastante pressionados ainda, né? E eles vão recuando aos poucos à medida que for entrando em normalização. Caso a gente não tenha uma resolução, aí a gente teria um cenário de preços muito mais altos por muito mais tempo. Tá? E aí, só notar para vocês que a gente tem uma pressão grande para que esses conflitos se resolvam rapidamente, né? A aprovação do Trump caindo muito, principalmente no quesito inflação, e ele tem eleições de meio de mandato em novembro, ele quer recuperar a popularidade para poder dar uma chance ali ao Partido Republicano.
Vale lembrar que uma parte desses impactos acabou sendo transmitida aos preços no Brasil, mesmo com todas as medidas de moderação por parte do governo. Então, a gente teve, sim, um aumento de preços acontecendo, tanto na gasolina quanto no diesel, até porque uma parte é importada, né, etc. E acho que vale a pena a gente ressaltar, além da questão do petróleo, outros produtos também têm um trânsito importante ali pelo Estreito de Hormuz, então, por isso, o peso e a relevância da reabertura do Estreito. Fertilizantes, acho que é uma preocupação particularmente importante para o Brasil. A gente tem uma janela de maior frequência de importação de fertilizantes que acontece em julho e agosto, né? Então, que a gente tem essa reabertura nos próximos meses é bastante importante. Principalmente quando a gente pensa em ureia, tá? Ureia é um produto que a gente importa bastante do Irã e que ela é utilizada basicamente para a produção de fertilizantes nitrogenados, tá? Aí vale uma nota, né, de que a soja não usa tanto isso, porque ele já produz ali o nitrogênio que ele precisa, né, tem uma fixação de uma forma diferente, mas outras culturas como o milho, o arroz, o trigo, a cana-de-açúcar, próprio feijão, ainda que numa menor escala, acabam utilizando esse insumo e é importante que a gente tenha não só esse insumo a um preço mais baixo, como também disponível. Tá? Então, acho que o principal risco é que a gente acabe não tendo a disponibilidade desse insumo se o estreito permanece fechado por mais tempo. Então, isso pode ser um risco aí para as próximas safras, além de pressionar custo. Tá? Além disso, além do choque de oferta, tem uma outra questão que já vem há algum tempo preocupando o Banco Central e que acaba fazendo com que uma parte importante da inflação mostre alguma resistência, é o mercado de trabalho. Tá? O mercado de trabalho continua mostrando um crescimento forte de emprego, continua com uma taxa de desocupação baixa, reajustes salariais acima da inflação muito frequentes, massa de renda do trabalho crescendo aí na casa dos 6%, 6,1%. Tudo isso deve sustentar o consumo e a gente vai ter ali uma massa de renda que cresce ainda na casa dos 5% nesse ano, né, uma massa de renda ampliada. Lembrando que, em termos de renda disponível para o consumidor, a gente vai poder ter um incremento ainda maior por conta da isenção de imposto de renda para algumas classes que aconteceu no começo do ano. Agora a gente vai ter o Desenrola 2.0, que pode ajudar a reduzir um pouco o comprometimento de renda das famílias com pagamento de dívida. Então, a gente tem uma série de outras medidas que, de certa forma, vai acabar impulsionando um pouco a renda disponível das famílias, que pode acabar se transformando em consumo e mantendo a demanda mais forte, com isso impulsionando a inflação. E aí, só lembrando, nós estamos com a taxa de desocupação, a taxa de desemprego abaixo do que seria natural, né, o que seria uma taxa de equilíbrio, mesmo que existam debates sobre qual é realmente essa taxa de equilíbrio hoje. O fato da gente ter uma inflação de serviços rodando ainda bem acima do teto da meta é um sinal de que a gente realmente tem esse mercado de trabalho um pouco mais pressionado, tá? Então, esse é um outro fator que faz com que a gente tenha um quadro da inflação que, nesse momento, é um pouco mais preocupante, tá? Porque a gente tem um choque que vai pressionar alguns preços, né, na economia. Por outro lado, outros preços na economia já vinham mostrando uma dinâmica mais complicada, né, ali acima do teto da meta. Outro fator que acaba preocupando, né, tem a ver com os dois primeiros, mas acaba sendo um risco aí para a inflação futura, é o fato de que as expectativas de inflação já têm aumentado. As expectativas de inflação, elas acabam, de certa forma, servindo como um guia para reajuste de preços, né, e com isso acaba se cristalizando uma inflação um pouco mais alta, tá? Então, as próprias expectativas subindo, são um sinal de que a gente pode, eventualmente, acabar tendo a cristalização dessa inflação mais alta. E aí, por último, tá? Acho que é um risco que a gente tem chamado a atenção e que
já está parcialmente incorporado dentro do nosso cenário, mas que vale a pena a gente relembrar. Por enquanto, a gente está numa condição de El Ninho neutro, né? A gente não tem nem El Ninho nem Laninha acontecendo, a gente está em condição neutra, mas tem ali 61% de probabilidade de que a gente tenha um El Ninho até o final do ano, tá? Ainda não se sabe qual será a magnitude desse El Ninho, tem uma chance de 1 em 4 de que ele seja muito forte, tá? E aqui vale lembrar quais são os impactos que a gente pode ter de um El Ninho sobre o Brasil. Então, na região norte, na região nordeste, normalmente a gente tem ali um quadro de escassez hídrica, e isso pode acabar influenciando culturas que são mais presentes nesses locais. No sul, pelo contrário, a gente tende a ter mais chuvas, e aí a gente pode até ter outras questões relacionadas, como inundações, enchentes, etc. Para a safra também do sul é um problema. No centro-oeste e no sudeste, o impacto ele é de mais ondas de calor, então isso acaba trazendo ali, né, uma condição em que você tem até uma evaporação maior ali do solo e etc. Mas a grande característica é de uma incerteza maior com relação ao regime de chuvas, tá? Então você pode acabar tendo uma intermitência maior, e isso eventualmente ocasionar replantio, etc. Então, quando a gente pensa na safra como um todo, a gente tem um efeito incerto, tá? Desse El Niño, justamente por conta desse efeito aí no centro-oeste e no sudeste, que é mais imprevisível. Ah, mas, de uma forma geral, quando a gente pensa na inflação, onde culturas como arroz, feijão, que tem uma participação importante do sul, do nordeste, do norte, que tem efeitos mais claros e complexos, né? Ele acaba sendo um efeito positivo, tá? Então, isso acaba repercutindo em inflação mais alta. Embora para a safra não seja muito claro, para inflação a gente tende a ter um efeito ali de preços mais altos, tá? Fiz um panorama, um apanhado aqui rápido de todos os fatores, e agora a gente entra realmente no que nos interessa hoje, que é entender como que todos esses fatores podem afetar a inflação nos próximos meses. Fabinho, passo para você. Vamos lá. Bom dia mais uma vez, né? Eu gosto muito de olhar para a inflação com 4 recortes que o Banco Central pede para que façamos as apostas lá no Focus, né? E não é à toa que ele pede isso, que é justamente, né, 3 aberturas dos livres, né, que somados dão os preços livres, né, que é alimentação no domicílio, serviços, bens industriais, né, e por fim, os preços administrados, né? Especificamente sobre alimentação no domicílio, né, chama a atenção que o ano passado teve uma alta de 1,4, né, e o que a gente espera hoje para alimentação no domicílio é 5,8, né? Essa tabela, ela traz o que a gente esperava no dia antes do conflito, que foi 28 de fevereiro, né? Então, é uma fotografia do dia 27 de fevereiro, onde tínhamos o IPCA como um todo de 4,1 e a alimentação no domicílio de 3,7. Quer dizer, subiu mais de 2 pontos a nossa projeção para alimentação no domicílio de lá para cá, né? E no próximo slide eu vou começar a destacar os porquês disso. Bom, que essa figura ela traz, né, o que o mercado projetava, né? Então, não só a Fora Intelligence, mas todo o mercado acabou majorando a projeção de alimentação no domicílio, né? Tinha 3,7 lá em 27 de fevereiro e agora está perto de 5,5, né? A nossa projeção está um pouquinho mais alta, que está lá no Focus, mas em linhas gerais, né, a maioria dos analistas fez esse movimento de subir a alimentação no domicílio, né? Lembrando que esse grupo, se você pegar uma mediana que conta com a década passada e parte dessa década, né, a gente tem uma alta próxima a 8% ao ano da alimentação no domicílio, né? Então, esperar 5,8 é alto, dado o que a gente projetava antes, mas está longe de ser a mediana dos últimos tempos, né?
Isso tem uma relação muito importante com o conflito que a Thaís já citou, né? Seja por aumento de custos logísticos, seja por questão de preço de fertilizante, que vai acabar fazendo preço, acredito, mais no segundo semestre desse ano e destacadamente em 27. Lembrando, né, como a Thaís também bem citou, tem a questão do El Niño, que é uma incerteza, a intensidade, né? Nessa projeção de 5,8 que a gente tem, e mesmo do IPCA do ano de 5%, 0,5% disso é El Niño, né? Lembrando que o efeito do El Niño sobre a inflação ao longo de um ano pode ser de 0,7 a 1% a mais, segundo as nossas contas, né? E tem a questão do ciclo do boi, que é um ponto bem importante, que acaba pressionando preços, não só do item carnes do IPCA, que ele é importantíssimo, mas de outros itens que têm, de proteínas que de efeito de substituição, né? Essa figura, ela mostra a evolução da alimentação no domicílio, comparando com uma etapa anterior da cadeia produtiva. No caso, o IPAM agropecuário, quer dizer, o conjunto de preços agropecuários ao produtor, no atacado, né? Claro que esse IPAM agropecuário, ele é mais volátil do que o IPCA, alimentação, porque tem muita commodity aqui, mas ele dá o sentido do que pode acontecer com a alimentação no domicílio, né? Destaco, por exemplo, 2020, que por conta, né, do descasamento das cadeias produtivas globais na pandemia, subiu quase 50% o IPA agropecuário, e isso gerou uma alta historicamente importante para a alimentação no domicílio, que foi aqueles 18,2%, né? Mais recentemente, você teve, por conta de câmbio, boas safras, uma queda do IPA agropecuário, aquele menos 7,2, que contribuiu para a alta bastante modesta, historicamente, da alimentação no domicílio de 1,4, né? Na virada do ano, imaginávamos um IPA agropecuário perto de zero ou mais 1%, né? Eu conversei com muitos analistas nessa época, e hoje a nossa projeção para o IPA agropecuário está lá em 4,8, né? Essa projeção é feita com base no material da Ford Intelligence de projeção de preços agropecuários, que é algo que a gente acompanha muito no detalhe, né? Então, com base nessas projeções dos preços agropecuários da Ford Intelligence, a gente chega nessa alta do IPA de quase 5% e que sinaliza uma alta importante do IPCA alimentação no domicílio de 5,8, lembrando que in natura tem um peso mais importante na alimentação no domicílio do que propriamente no IPA agropecuário, o que justifica, no meu modo de ver, por que nós temos o IPCA alimentação no domicílio que supera o IPA agropecuário esse ano. Podemos passar para o próximo, por favor, Thaís. E aí eu acabo detalhando a alimentação no domicílio nos 16 itens desse grupo, né? E a gente sabe, né, que alguns vão ter pressões mais importantes, né? Como a Thais até destacou alguns deles, arroz e feijão, que estão lá em cereais, leguminosas e oleaginosas, por isso dá alta de quase 13%, né? Batata e tomate, por isso dá alta em tubérculos de 17%. Carnes, que aí tem a ver com o ciclo do boi, né? Tenho 10,4% de alta, já ouvi colegas com 12, por exemplo, né? Aves e ovos, que aí por efeito substituição, né? E aqui tem um ponto importante, né? A gente está passando por um momento de mudança de hábitos por conta dessas canetas emagrecedoras. Então, tem uma mudança aqui de mix, no qual as famílias estão consumindo mais proteína. Então, isso também é um foco de pressão, além das condições de safra e clima, sobre os preços de carnes e das outras proteínas, né? Leites derivados também alto e panificados, né? Então, essa tabela destaca os principais pontos, né? Panificados tem a ver com a alta do trigo para esse ano e para o próximo. E aí a gente chega no 5,8 para alimentação no domicílio. Podemos ir para o próximo, por favor, Thaís. Bom, o outro recorte é o de serviços, né? O ano passado teve uma alta de 6%. O mercado de trabalho tem chancelado essas altas dos serviços, né? No pós-pandemia, quando a gente pôde voltar a circular, ficou clara a preferência por serviços em detrimento a outros bens. Então, de lá para cá, os serviços vêm com altas bem importantes, né? 2025, 6%, que chama muita atenção, e tínhamos uma expectativa de que poderia perder um pouco de tração e ir para 5,2, né?
que é uma expectativa que também está lá no Focus, como mostra essa figura abaixo, né? O mercado lá em 27 de fevereiro, perto de 5%, e agora está na última leitura, né, 5,8%, e nós da Fora Intelligence com 5,9%. Então, né, todo mundo percebeu essa pressão, né, essa resistência dos serviços. A gente pode passar para o próximo. Eu coloco aí como exemplo a passagem aérea, né? A passagem aérea no primeiro trimestre, sazonalmente ela acumula quedas, como essa primeira figura mostra, né? Se eu pegar a mediana 16,25, é uma queda de quase 23% acumulada nesse período. E em 26 está lá, 7,7% de alta. E olha que nem pegou o efeito ainda da guerra, porque na metodologia do IBGE você coleta o preço da passagem com 2 meses de antecedência, né? Então, nem pegou esse efeito ainda e já teve esse aumento que teve a ver, acredito, com uma elevação mais gradual, é claro, da cotação do petróleo que a gente viu no final do ano passado e começo desse ano, né? E essa demanda por serviços chancelada, digo mais uma vez, por esse crescimento da massa de renda, como a Thais lá citou, de 5% esse ano, né? Então, tem pela frente aí, já anunciado pela Petrobras em março, o aumento do querosene de aviação de 9,4%, abril cerca de 55% e recentemente em maio 18%. Tudo isso não está ainda coletado pelo IBGE. Ainda pode aparecer, né? Claro que não vem em estrito senso o aumento do querosene, porque ele é parte do custo das empresas, mas ele é uma parte importante, é cerca de 40% desse custo. Então, por isso que a gente tem uma alta projetada para a passagem aérea esse ano de 33%, né? Ela só perde lá para 23, onde teve um aumento da circulação e teve um outro aumento do petróleo lá em 22, que acabou chancelando esse aumento aí em 23. Mas 33 não é pouco e é um dos motivos dos serviços estarem com uma pressão dessa magnitude. Podemos passar para o próximo, Thaís. Bom, mas então é só passagem aérea? Não, vamos pegar o núcleo, né, como o BC gosta de dizer, dos serviços. Tá aí, serviços subjacentes, né? A nossa projeção é de uma alta de 5,5, bastante próxima, portanto, de 25. Então, tem outros serviços, né, contaminados por esse crescimento da renda, né, o que chancela reajustes. Podemos passar para o próximo. Vamos lá, bens industriais, né? Aí é das poucas boas notícias, né? Por conta da apreciação cambial, né? E essa figura mais à esquerda mostra, né, que o câmbio médio que a Fora Inteligência projeta para esse ano é menor do que o do ano passado, né? E a gente tem sido surpreendido em alguns momentos, né, por recentes apreciações do câmbio, e isso acaba, evidentemente, contribuindo, né, para uma evolução moderada dos bens industriais, né? Nós tínhamos 3,2 lá em 27 de fevereiro e agora temos 3,1. O mercado tinha 2,7 e agora também está com 3,1, né? Então, por caminhos diferentes, mas todo mundo tem, em alguma medida, taxa moderada para bens industriais esse ano. Lembrando também, né, que tem os efeitos defasados das altas taxas de juros, né? A Selic continua no terreno restritivo, né? Tem gordura. Isso acaba, de algum modo, mitigando alguns reajustes de bens industriais. Lembrando também o alto endividamento das famílias, que acaba, de algum modo, mitigando alguns reajustes em bens industriais. Para finalizar, né, a quarta categoria e fechando o IPCA, né, nós esperávamos que os preços administrados tivessem uma taxa aquém de 25. Né? 25 foi 5,3, esperávamos 3,5. O mercado tinha algo parecido, 3,8, e, né, tanto Fora Inteligência como o mercado rumaram para administrados aí nas cercanias de 5%, que, portanto, é muito parecido com 2025, e evidentemente que isso tem a ver com o preço de combustíveis, como está no próximo slide. Né? Então, aqui, né, eu destaco todos os administrados, né? E evidentemente que tem lá um aumento importante da gasolina de 7,3%, do diesel de quase 10%, né? É, nessa projeção, a gente tem a expectativa de que pode arrefecer a cotação do petróleo no segundo semestre, e isso pode resultar em reajustes negativos de combustíveis, né?
Claro que os preços subiram de elevador e vão descer de escada no segundo semestre, né? Então, é mais provável que tenha alguma mitigação da alta de gasolina e diesel, por isso dessas taxas importantes aqui, né? Farmacêuticos, né? Foi anunciado um reajuste aquém do ano passado, que está contemplado aí, né? Então, por conta disso, né, destacadamente combustíveis, a gente tem essa alta de 5% para administrados. Podemos passar para o próximo, por favor. Vamos falar um pouquinho de 27 agora, né? A nossa projeção para 27 é uma alta de 4,2, né? Nós ficamos por muito tempo com uma projeção de 4%, né? O que mudou de lá para cá, destacadamente, foi a alimentação no domicílio, que tínhamos uma projeção mais próxima a 4%, 4,5%, e foi para 5%. E isso tem a ver, né, evidentemente, com os efeitos vindouros dessas altas de fertilizantes e também, né, o estrago que o El Niño pode fazer destacadamente, né, em arroz, feijão, hortifrutis, pecuária, pensando no norte e nordeste, né, atrasando a safrinha do milho porque atrasa a da soja. Então você tem N aberturas nas quais, né, as quais sinalizam, né, uma nova alta importante de alimentação no domicílio, né. Para serviços, a gente tem uma alta de 5,1. Vou pedir para passar para o próximo slide, que eu acho que a gente consegue detalhar melhor, Thaís. Obrigado. Aqui na alimentação no domicílio, depois eu volto para os serviços, perdão, né. A gente tem, né, de novo, alta importante lá de cereais, leguminosas e oleaginosas, que tem a ver com arroz e feijão. Tubérculos, raízes e legumes, de novo, uma alta importante por conta de clima. Hortaliças e verduras é provável que até acelere, né? E o que a gente tem que pode perder força é carnes, por conta do fim do ciclo do boi, né? Não devolve na proporção que subiu por conta daquela mudança de hábito de consumo que a gente citou, né? E também porque esse ciclo do boi ele continua incomodando os preços no começo de 27, né? Isso acaba de algum modo pressionando aves e ovos, né? Então, o que pode realmente tirar força, né, para 2027 é proteínas, mas tem outras coisas que vão continuar altas lá, né? Por exemplo, bebidas e infusões. Esse ano tem a bianualidade do café. Então, o café em queda contribui para essa alta de só 1% de bebidas e infusões. Essa questão climática, ela pode atrapalhar na formação de preços do café do ano que vem, e por isso que a gente tem essa alta de 6% para bebidas e infusões. Então, se você comparar a alimentação no domicílio entre os anos, né, você percebe que não é um diferencial muito grande, tem muita coisa in natura pressionada, café voltando a atrapalhar, e podemos contar com alguma ajuda das proteínas. Podemos passar para o próximo. Agora sim a gente pode falar dos serviços, né? A gente entende, né, que pode sair de 5,9 e ir para 5,1, justamente porque a atividade econômica perde tração e você tem ainda essa questão do endividamento, né, que pode mitigar algum reajuste de serviços, né? Lembrando que naquela figura que a Thaís mostrou da massa salarial, né, depois de uma alta de 5% esperada para 26, cai para 2,6 essa alta da massa salarial em 27. Então, isso ajuda a justificar em alguma medida essa desaceleração que a gente tem para os serviços, né? Bens industriais, né? Por essa questão da atividade com uma evolução moderada, né? E os juros ainda em terreno restritivo, os industriais podem subir no patamar parecido com 26, né? Até um degrau abaixo. E, por fim, os administrados, nos quais a gente entende, né, que combustíveis e energia, né, tomara, não vão pressionar tanto assim os administrados como tem acontecido em 26, né? Então, encerro a minha primeira fala por aqui, estamos abertos às perguntas. Obrigada, Fábio. Obrigado, Thaís. Acho que já temos algumas perguntas aqui no chat. É, tem uma pergunta aqui sobre
a questão do fim da escala 6 por 1 e a jornada de 44 para 36 horas. Sobre esse ponto, acho que vale a pena a gente notar que muito do que está sendo discutido, pelo que a gente entende, deve sim ser aprovado, talvez não de uma forma tão ampla, né? Então, talvez não reduzir a escala para 36, mas talvez para 40, mas acho que de uma forma escalonada, tá? Pelo menos o que eu vi, estava se pensando em fazer, por exemplo, 44 para 43, e aos poucos ir chegando no 40. Então seria um impacto diluído ali ao longo de alguns anos, tá? Então, existe ainda também uma incerteza sobre se isso já valeria a partir de 2027, tá? Então, assim, por enquanto, claro, não está incorporado nas nossas projeções nem nada, mas é um ponto, sim, de atenção que a gente tem que levar em conta aí para os próximos anos, se realmente for aprovado. Algum ponto a acrescentar, Fábio? Uma outra pergunta aqui, como a gente vê a inflação de alimentos no primeiro semestre de 2027? Perfeito, essa eu vou responder agora, né? Ela continua acelerando em 12 meses, né? Nos nossos cálculos, pelo menos até é, março, tá? Isso tem a ver, né, insisto, com a questão dos fertilizantes que vão fazer preço, tá? E mesmo com El Ninho pegando de maneira importante em natura. Então, nós entendemos, né, que nessa conta 12 meses, a gente pode até ter taxa em 12 meses mais alta que do fechamento de 26 até março, tá? E pode, né, se a gente for plotar numa figura, vai ter um diferencial importante, né, entre os 12 meses, no primeiro e o segundo semestre de 27. Perfeito. Outra pergunta que a gente tem aqui é sobre se, com essa perspectiva de inflação, a gente tem expectativa, se a nossa expectativa de Selic pode aumentar. A gente já fez um ajuste no cenário de Selic, levando em conta essa curva esperada de preços de petróleo e essa projeção de inflação que a gente tem, tá? Basicamente, a gente tem alguns fatores envolvidos na definição da Selic por parte do Banco Central. Primeiro ponto é que, considerando ali uma taxa real de juros neutra, mesmo que seja ao redor de 5, 5,5, 6, dependendo da conta que se faz, se chega em valores dessa magnitude, ainda estamos com uma Selic bastante restritiva, tá? Então, a gente ainda está com a política monetária em terreno restritivo. O Banco Central tem enfatizado bastante a preocupação dele com os impactos que essa Selic restritiva já tem demonstrado sobre alguns componentes da atividade, em particular o crédito, tá? E que, com isso, haveria a possibilidade de calibrar um pouco o tamanho desse aperto monetário, que está em vigor hoje, tá? Quando a gente olha a projeção de curto prazo, e aí por curto prazo eu digo nos próximos 12 meses da inflação, ela ultrapassa o teto da meta, por fatores que são inerentes ao choque que a gente acabou de visualizar, né? A questão do petróleo mais alto e etc., né? Provavelmente um El Niño no meio do caminho. Então, isso faz com que o Banco Central entenda que essa calibragem, essa calibração, ela deva ser conduzida de uma forma mais gradual, de uma forma mais cautelosa. Por isso, ele tem adotado esse ritmo de 25 pontos base por reunião. Antes da eclosão da guerra, a gente trabalhava com um cenário em que o Banco Central adotava um ritmo de cruzeiro de cortes da ordem de 50 pontos base,
e chegava ao final do ano com uma Selic em 12,5%. A partir desses novos eventos, a gente reviu a nossa curva para o Banco Central adotar uma velocidade de cruzeiro de 25 pontos base e encerrar o ciclo com uma Selic mais restritiva do que a gente imaginava antes, ali ao redor de 13,5% ao ano, tá? Então, a gente já promoveu um ajuste no cenário de Selic de acordo com esse quadro, né, de inflação que a gente tem. Por que que o Banco Central ainda continua cortando juros, apesar dessa deterioração de curto prazo? Por entender que nos horizontes relevantes, e aí olhando para final de 27 e principalmente já começando a olhar para 28, entender que ainda a inflação vai convergir aos poucos, ainda que gradualmente, né, que esse efeito de curto prazo passa, e aí eventualmente a inflação volta ali para um patamar mais próximo à meta. O que que a gente tem que ficar de olho, né, que pode atrapalhar um pouco essa trajetória? Primeiro, obviamente, o que acontece lá fora com os preços do petróleo, né? Se a gente não tiver a, 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 a resolução e a reabertura do Estreito de Hormuz, o petróleo se consolidar num patamar muito mais alto, dificilmente o Banco Central teria condições de continuar promovendo essa calibração ali da taxa de juros. Se a gente tem uma trajetória parecida com o que a gente imagina hoje para o petróleo, acho que o Banco Central tem algum conforto para dar continuidade nesse processo, né? E aí, por isso, chegar ali com uma taxa de juros perto de 13,5%, tá? Se tem impacto do programa Desenrola pelo governo, a gente imagina que sim, e que isso vai auxiliar a manter o consumo e manter a demanda um pouco mais pressionada. É uma das razões também pelas quais, além da passagem aérea como um grande ponto ali de atenção de serviços, como o Fábio bem mencionou, a gente tem uma inflação de serviços ainda pressionada, tá? A manutenção da Selic em 27, ela tem a ver com a nossa expectativa de que a gente vai continuar tendo em 2027 um ajuste fiscal ainda muito gradual, então, de certa forma, a gente pode ter ali um câmbio um pouquinho mais pressionado do que foi o câmbio de 2026. O próprio fato da gente ter ainda as repercussões ali de El Niño, né, que vão acontecer concentradas no primeiro semestre de 27, tá? Então, por enquanto, a gente tem sinalizado que o Banco Central mantém a taxa estável, né, ao final no patamar que ela encerra esse ciclo de calibração ali de 27, por um pouco mais de tempo, tá? E aí, possivelmente, por boa parte de 27. Thaís, tem duas perguntas que eu gostaria de responder. Claro. Tem uma que fala da sensibilidade da nossa projeção para o caso do El Niño fraco, médio e forte, né? Para o El Niño médio já está contemplado, né? Porque não dá para ficar sentado sabendo que vai chegar o El Niño, né? Então, pelo menos, né, nesses 5% está na nossa projeção de alimentação no domicílio a expectativa de um El Niño pelo menos médio, né? Se vier forte, eu mudaria o nosso IPCA de bate-pronto para 5,5, tá? Então, colocaria mais meio ponto aí, pelo menos, no IPCA de 2026, né? E isso, evidentemente, poderia majorar em menor proporção o IPCA de 27, né? Até que seja por inércia, né? E tem uma outra pergunta dos serviços, né? Por que que a gente tem esse 5,9? Porque não é mais alto, né? É uma boa pergunta, né? Por alguns motivos, né? Vamos lembrar que a gente tinha uma curva de Selic mais alta até pouco tempo, né? Então, a gente está, ou melhor, com uma curva mais baixa, né? A gente está com uma Selic mais alta daqui até o final do ano, e mesmo assim, os serviços foram revistos para cima, né? Então, isso tem muito a ver, né, com essa questão, com a questão do endividamento também, quer dizer, tem mais Selic, né? As famílias estão endividadas e ainda assim a gente manteve serviços no patamar parecido com o de 2025, né? Então, parece pouco, mas se você considerar
né, principalmente a questão dos juros, né, e você rever a projeção dos serviços, que era 5,2 no começo do ano e foi para 5,9, eu entendo que foi uma revisão importante. Claro, né, que na maioria aqui das aberturas, tirando industriais, né, o viés é para cima. Perfeito. Tem uma questão aqui correlata com a questão do El Niño, que é a incorporação da alta de fertilizantes, tá? Para fertilizantes, a gente está usando ainda um cenário de reabertura do estreito e, portanto, impactos menores sobre os preços, né? Porque acho que a grande questão, até mais do que preço, é disponibilidade, tá? Então, ah, ah, acho que como a gente está trabalhando com o cenário de reabertura, isso implica que a gente pode até ter um custo um pouco maior, mas não tão alto quanto a gente teria se o estreito permanecesse fechado, tá? Mas já pensando nos impactos que uma eventual manutenção do estreito fechado poderia ter sobre fertilizantes, acho que isso impactaria muito mais o início de 27 até do que 26, tá? Porque já vai entrar ali na questão dos fertilizantes necessários e os custos mais altos para a próxima safra e das culturas que viram ali, né, que precisam ter uma intermitência maior, né, um uso maior de fertilizantes do que a própria safra de grãos, né, pensando ali em soja, milho e etc. Então, por enquanto, a gente não tem um custo assim tão elevado de fertilizantes quanto a gente teria se o estreito permanecesse fechado. Então, a gente alerta para um risco desse ponto de vista. Quer completar, Fábio? Lembrando que o nosso cenário, ele tem, né, o Brent fechando o ano próximo a $90, né? E isso, evidentemente, pode mitigar reajustes de fertilizantes, né? Claro que muita coisa já fez preço, né? E vai encarecer alimentos no ano que vem, mas poderia ser pior, né? Se não tivesse, né, essa perspectiva, né, de um cessar-fogo, né, de uma resolução do conflito em algum momento daqui até o segundo semestre. Perfeito. E a gente tem aqui uma pergunta sobre como que a gente espera o desempenho de crédito em 26 e 27, tá? A gente tem alguma desaceleração de crédito livre para famílias, principalmente, para empresas também. No caso das empresas, a gente tem visto uma compensação grande ali via mercado de capitais e a gente tem programas do BNDES que também têm atuado de uma certa forma como um fator ali de mitigação, né, tem ajudado um pouco nas empresas. No caso das famílias, é bem provável que o Desenrola acabe auxiliando um pouco, tá, nessa questão de reduzir o comprometimento de renda com os serviços da dívida, né? Então, ali abrindo um pouco mais de espaço no bolso das famílias para consumo, promovendo algum alívio, e possivelmente a gente vai acabar tendo algum impacto sobre inadimplência. Inadimplência, acho que vale chamar a atenção de que o Banco Central alterou a forma como a inadimplência é computada no começo de 2025. Então, basicamente, os bancos passaram a ter mais tempo para deixar os créditos inadimplentes no seu balanço, tá? Antes eles deixavam esses créditos por 90 dias, agora eles podem deixar até 18 meses, 15 meses, depende ali do tipo de crédito. Então, isso faz com que a gente acabe tendo um aumento muito grande, né, dessa carteira de crédito inadimplente, simplesmente porque eles estão aparecendo por mais tempo, né? Então, é um pouco complicado acompanhar pura e simplesmente o indicador de inadimplência. O Banco Central tem divulgado uma medida que busca manter, né, o que seria compatível com o que a gente tinha antes. Aí a gente vê que sim, houve uma alta, mas nem de perto tão grande quanto a gente vê nos números que são divulgados mensalmente. Mas, de toda forma,
provavelmente com a renegociação a gente vai ter sim algum impacto em termos de redução de inadimplência. No Desenrola 1, isso aconteceu e foi bastante visível, e essa redução de inadimplência ela permaneceu ali por quase um ano depois que a gente teve a edição do programa, então assim, foi bem sucedida nesse ponto. Tá? Então pode ser que a gente tenha algum alívio sim de inadimplência, ajudando ali também um pouco o crédito, tá? Com a Selic recuando menos do que a gente imaginava antes da guerra, tá? O efeito que a gente esperava de alívio sobre comprometimento de renda das famílias, né? Que no fim do dia também acaba refletindo esse aumento por conta de juros mais altos, ele acaba diminuindo um pouco, tá? Então, a Selic mais alta, claro, vai se refletir no cenário de crédito um pouco mais restritivo do que a gente teria caso a Selic chegasse ali em 12,5%. O programa do governo acaba amenizando um pouco esse efeito, mas evidentemente não é suficiente para ofuscar totalmente ali os impactos da Selic mais restritiva. Tem uma pergunta sobre bandeiras tarifárias, né? A pergunta é a seguinte, né? As projeções da CCE ainda estão com o vermelho 2 para dezembro, mas tem casa falando em verde, né? Como que a gente vê isso, né? A gente tem uma projeção cautelosa de bandeira amarela para o final do ano, né? A gente sabe que por conta da distância temporal daqui até o final do ano, tudo pode mudar nessas projeções, né, da CCE. Então, de maneira cautelosa, a gente tem bandeira amarela, tá? E só lembrando, né, que o El Niño ele significa mais chuvas no sul, mas menos chuvas no norte e nordeste, né? Então, de certa forma, uma parte do sistema integrado não pode ficar ali com menos chuvas, e tem mais intermitência no centro-oeste e no sudeste, e isso significa que não necessariamente a gente pode ter nos reservatórios dessas regiões uma situação mais tranquila. Então, só lembrando. E aí a gente tem uma pergunta sobre um cenário alternativo para o caso do Estreito de Hormuz permanecer fechado por mais tempo. Se o Estreito de Hormuz permanecer fechado para além do primeiro semestre, tá, que é o que a gente está incorporando dentro das nossas projeções, que ele vai ser reaberto ainda no primeiro semestre, provavelmente a gente vai acabar tendo preços mais altos do petróleo por mais tempo, tá? E aí provavelmente acima de 100, bem acima de 100, ali na casa de 120, 130. E aí a grande questão vai ser a resposta dos bancos centrais ao redor do mundo. Então a gente pode ter, por exemplo, provavelmente a gente teria uma alta de juros na União Europeia, tá? Que já está com taxa de juros ali mais próxima do neutro, então provavelmente eles reagiriam com alta. É possível que o Fed também reagisse com alguma alta, né? Se a gente tiver uma transmissão maior ali para preços domésticos, né? Então seria uma possibilidade. E aí com isso, se você tiver um movimento sincronizado dos bancos centrais ao redor do mundo de subir os juros para evitar impactos de segunda ordem, né, da alta de preços de combustíveis sobre a inflação, é possível que a gente acabe tendo uma repercussão negativa em termos de crescimento, eventualmente uma aceleração mais forte do crescimento no mundo, e até mesmo beirando ali uma recessão, tá? Essas são possibilidades, claro que tudo vai depender muito dos termos, né, do fechamento, de repente a gente encontra ali uma outra fonte alternativa, os preços do petróleo acabam não se fixando num patamar tão alto, mas a princípio esses poderiam ser alguns primeiros eventos, né, a se desenhar, e aí com isso a gente teria que ver domesticamente, primeiro, a reação do câmbio, tá?
Se num evento de recessão e aumento de aversão do risco, a gente tem um aumento de câmbio, aí vai ficando mais difícil para o Banco Central, por exemplo, continuar calibrando a taxa de juros, né? Eventualmente poderia até reverter essa trajetória. Mas tudo vai depender muito também da percepção de risco, né? A gente tem visto que durante esses últimos meses, com o aumento de preços de petróleo, o Brasil tem sido beneficiado por sua posição privilegiada de exportador e por ter ainda um diferencial de juros bastante atrativo, né, em relação a outros países. Então, a gente tem visto o câmbio numa trajetória aí, mais benigna. Então, acho que a gente precisaria entender muito bem os contornos da manutenção desse fechamento, quer dizer, se tem alguma perspectiva de que haja reabertura ou não, onde estabiliza preço de petróleo e reação dos bancos centrais mundo afora, para entender câmbio, inflação aqui dentro, em reação de juros. Acho que esse seria o caminho a ser trilhado aí para a gente pensar num cenário alternativo. Tem mais uma pergunta aqui, Thaís. Qual o efeito da reforma tributária na inflação de 27, né? Vamos lembrar que, né, essa reforma, né, os efeitos dela vão acontecendo gradualmente a partir do próximo ano, né? Então, os impactos na inflação são de neutros para uma pequena alta, né? A gente calcula algo próximo a 0,3 a mais no IPCA do ano, no máximo por conta disso, justamente por conta desse gradualismo, tá? Não sei se a Thais quer complementar. Só lembrando, tá, que a gente tem outros fatores que acabam sendo incorporados, tá? Então, a gente pode ter empresas buscando manter margem, e aí eles buscando manter share, e aí eles mantêm margens ali um pouquinho mais baixas, né? Absorvem uma parte eventual de aumento de custos, etc. Lembrando que 27 a gente tem a mudança dos tributos federais, tá? E os tributos estaduais, que podem gerar ali mais efeitos, eles vão sendo alterados ao longo do tempo de uma forma bem escalonada, e a partir de 2029, se eu não estou muito enganada. Agora me fugiu se é 28 ou 29, mas os estaduais, eles acontecem de forma escalonada ao longo do tempo, tá? 27 é a grande marca para mudança ali dos tributos federais. Faltou alguma? Cobrimos todas? Acredito que sim. Perfeito. Olha, conseguimos encerrar aqui o webinar em 1 hora. Agradeço a todos pela participação. Acho que a gente pode enviar sim o material para quem, né, nos solicitar, tá? Fiquem à vontade, a gente envia. E uma boa semana a todos aí. Muito obrigada pela participação. Pessoal, muito obrigado. Uma boa semana. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.